O amor não salva. Desde quando eu era pequeno, eu sempre gostei muito de histórias de amor e eu sempre achei tipo, gente, eu acho que talvez seja possível a gente ter aquele triângulo de saúde, dinheiro e um amor. Só que quando a gente tem um amor, parece que surge um fungo, alguma coisa que a gente não tá tão bem com a saúde, aí começa, né, tipo, peraí, gente, eu tenho um amor, mas a saúde tá um pouquinho precária. O que tá acontecendo? Aí a gente cura daquele fungo e tal, melhora, e aí aquele amor vai embora e tu fala, cara, como assim, cara? Mas pelo menos eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, vamos tentar buscar um outro amor. Aí de repente tu consegue, tu busca esse outro amor, aí de repente... Ai, vem uma demissão, daí o dinheiro já começa a fuder, daí tu já percebe que manter aquele triângulo é extremamente difícil. Eu sempre fui uma criança que sempre fui apaixonado por histórias de amor e eu sempre achei o quão maneiro eram aqueles caras que, tipo, salvavam as garotas de cima da torre ou aqueles caras que enfrentavam o mundo para estarem ao lado de alguém. Aí a gente entra pra adolescência, começa a assistir aqueles filmes, de repente Califórnia, daí aquele cara que é apaixonado pelo outro, daí, tipo, o cara dá tudo errado no meio do filme, tipo, eles não vão ficar junto, mas no fim eles ficam e eles têm uma criancinha, ai meu Deus, é tão legal. Aí a gente começa a assistir os videoclipes da Taylor, não sei se fala mais videoclipe, às vezes é um pouquinho vou. Aí começa a acontecer outras coisas, a gente vê outros filmes, aí a gente vê um filme que é uma troca de casa, que uma vai pra Los Angeles e a outra vai pro interior de Londres, se eu não me engano, e é um chalé onde é muito frio e onde o amor bate na porta, e é um cara bonito, é um cara legal, a coisa da paternidade, a coisa tipo, vamos se apaixonar. Daí o cara é um barra canceriano, um barra pouquinho peixes, que chora muito. E cara, ele é um cara tão legal, mas amor à distância não dá certo. O que a gente vai fazer? Eu nem veio tanto aqui pra Londres, você também não vai tanto pra lá. Mas no final tudo dá certo e eles estão comemorando lá, roupa de preto no ano novo, porque é a cultura da galera. E o amor tá ali, tá tudo bem. Aí a gente pensa assim, bom, então se todos os filmes que eu tô assistindo são filmes que falam que no final vai tudo certo e que essas pessoas se engajam pra ficarem uma com as outras, por que eu também não posso ter isso? Aí isso me fez pensar o seguinte, que grande parte das coisas dessa cultura pop que a gente se alimenta, muitas vezes das coisas que a gente assiste, que a gente gostaria que a gente quisesse, que a gente pudesse viver isso, muitas vezes a realidade é um pouco diferente, porque ela acaba sendo uma idealização de algo que nós gostaríamos. Vocês entendem isso? E quando a gente dá de olho com a realidade, a gente percebe assim, peraí, esse cara que eu tô ficando, ele tem defeitos. Não é tão fácil assim construir um namoro, um relacionamento é um pouco difícil. A gente tem que lidar com várias coisas e é complicado, tem que abrir mão do orgulho muitas vezes assim... Você quer ficar? Porque é difícil falar isso, cara, mas você quer ficar? Tipo, eu gosto pra você pra caralho, mas... Cara, você quer ficar? Eu não tô com dificuldade de falar isso. Ou seja, eu acho que a gente, pelo menos eu, tá? Comecei a parar de pensar do tipo... sei lá, acho que com meus 18 para 19 anos eu conheci Marta Medeiros, e a Marta Medeiros é aquela rainha que ela super te inspira a tu ires pro cinema sozinho, a tipo, ame você antes de você querer amar uma outra pessoa. E aí tem um texto dela, uma crônica, que eu acho que é amor versus perseguição ou algo do tipo, que ela fala, talvez o amor não seja a resolução dos teus problemas, talvez o amor seja a recompensa por você ter resolvido teus problemas. E isso, na verdade, justifica o que eu penso que o amor não salva. Porque a partir do momento que a gente não deixa de viver, tá? Mas que a gente fica meio que... Isso uma metáfora. Que a gente coloca uma cadeirinha de praia no nosso presente esperando alguém no futuro... Cara, isso é muito bizarro, porque a gente quer que alguém venha pra salvar os nossos dias. A gente quer que alguém venha pra suprir as nossas carências, que alguém que de repente venha preencher aqueles dias tediosos, ou de repente que alguém que venha mudar a nossa vida. E ainda que alguém apareça na nossa vida e mude a nossa vida, a gente tem que pensar que essa pessoa jamais pode dar pra gente aquilo que a gente não consegue dar para nós mesmos. O que eu tô querendo dizer com isso? Que Deus me livre esperar alguém para eu poder me sentir vivo ou para eu poder ter um sentido de vida, sabe? Ainda que a gente fale assim, e que de repente no amor abusado surge algum texto do tipo, a minha felicidade tem nome e sobrenome e teu sorriso decoraria muito bem o meu apartamento. É
é o momento. E de repente olhe pra você e diga assim, olha, eu gosto tanto de ti que eu acho que eu te quero até o final da minha vida. Mesmo que seja até meio louco falar isso. Mas, eu não posso desejar tudo, eu não posso esperar que aquela pessoa seja o meu sentido de vida, que ela seja a minha resolução, ou que ela resolva os meus problemas, ou que ela supra as minhas carências, ou que ela supra as minhas necessidades, porque isso é uma responsabilidade minha. Eu gosto de entender hoje o amor como alguém que venha para me complementar, alguém que venha para dar gargalhadas, alguém que venha para que seja aquela coxinha gordinha aí que faça um carinhozinho quando eu tô mal pra caralho em dias muito pesados. Ou de repente alguém que saiba relevar quando eu estou extremamente puto, porque eu tô cheio de coisa pra fazer pra faculdade, meu chefe tá me enchendo o saco e eu tenho um monte de coisa pra fazer e a minha vida não tá tão legal assim. E eu acho que a pessoa consegue entender o cenário e dizer, ei, eu sei que o Guilherme não é assim, ele só tá assim por causa disso, então ok, vamos tentar relevar isso e vou tentar ficar de boa. Vocês entendem? Eu consigo entender isso porque isso me faz pensar que eu sou responsável pela minha própria felicidade e não o outro. Então, acho que é isso, botei pra fora. Eu acho que a gente tem que parar de achar que o amor é salvação. Eu acho que a gente tem que, cara... Você quer ficar aqui? Você quer entrar na minha vida? Tô falando sério aqui. Você quer entrar? Então vem. Mas tem que entender que tu tem que ser, eu tenho as minhas exigências, sabe? Eu quero alguém parceiro, eu quero alguém cheirosinho, eu quero alguém que faça um amorzinho gostoso. A gente quer alguém que seja amigo dos nossos melhores amigos, alguém que a gente possa conversar sobre política, sobre Grace and Frankie, sobre Thiago York, sobre... sei lá, coisas complexas, essas coisas mais banais. A gente quer ter alguém, ainda que a gente tenha as nossas exigências pra não aceitar qualquer coisa. Eu sou responsável pela minha felicidade, pelo meu sentido de vida. E o amor, quando eu falo, acreditem no amor, tenham fé no amor. Eu não tô dizendo que você precisa ter fé no amor como uma outra pessoa. Você pode ter fé, de repente, num gato, num cachorro, no trabalho, por viagens, pela pintura, sei lá, pelo seu trabalho como, sei lá, gari, ou como empregada doméstica, ou como médico, ou como professor, não sei. Mas o amor antes tem que vir da gente, para a gente entender que o amor não é salvação, e sim complemento. Ainda que de repente venha alguém e exista aquela troca da gente melhorar como ser humano e tudo mais, a gente jamais deve exigir do outro aquilo que a gente não consegue dar pra gente mesmo, ok? Se tu gostou desse vídeo, tu já sabe, compartilha com as pessoas que tu mais gostas e, claro, se me vir na rua, me abrace, ok? Até o próximo vídeo.